São apenas 2 dias para as eleições. Algumas dicas são fundamentais na hora do voto. Nós conversamos com o Tribunal Regional Eleitoral sobre quais cuidados o eleitor precisa ter na hora da votação. As eleições ocorrem no próximo domingo, dia 6 de outubro. Os eleitores precisam estar atentos e lembrar da documentação correta no dia do voto. É importante que leve para votar um documento com foto, né? Então, identidade, nacional de habilitação, carteira de trabalho, carteira profissional, certificado de reservista, todos esses documentos eles servem para apresentar na hora de votar, assim como também o aplicativo e-título, desde que o eleitor tenha biometria e tenha a foto no aplicativo, ele por si só serve para apresentação como identificação. Lembrando que o eleitor que não tem biometria, o e-título não é suficiente, então ele tem que levar, pode levar o e-título, mas também tem que levar um documento com foto. Certidão de nascimento, certidão de casamento, o eleitor não consegue votar somente com esse documento. Telefone na urna nem pensar. É preciso anotar em um papel os números dos candidatos, pois o aparelho precisa ser deixado em uma área específica na sala de votação. É proibido levar o celular para dentro da cabina por conta do sigilo do voto. Então, esse eleitor ele pode fazer essa anotação numa colinha, inclusive colinhas que nós fornecemos tanto aqui na Central de Atendimento ao Eleitor, quanto também nas sessões o eleitor ele pode fazer essa anotação, ou até no mesmo próprio papel, mas ele não pode fazer essa anotação no celular. Inclusive, a orientação atual é de que quando o eleitor chegue à sessão para votar, ele pode apresentar o e-título, como eu falei, para votar, mas ele tem que deixar esse celular numa mesa ao lado da cabina, justamente para ele não fazer aquele registro que a gente costuma ver, registro de voto, quem está votando depois divulgar nas redes sociais, isso é proibido. Crianças e adolescentes podem acompanhar os responsáveis, mas é preciso ter bom senso ao optar por levá-los até a urna. A orientação é que o eleitor entre sozinho para votar, né? Mas a gente sabe, já vê alguns candidatos até levam uma criança pequena, mas a orientação em si é para não levar ninguém. Mas cabe um bom senso lá na hora de verificar, por exemplo, a tranquilidade da sessão, o volume de gente que tem. Se tiver tranquilo, o eleitor levar uma criança pequena, uma criança de colo às vezes, né? Não haveria problema. É questão de bom senso e definição pelo próprio presidente da sessão na hora lá que o eleitor chegar. O voto é facultativo para menores de 18 anos, idosos acima de 70 anos e para analfabetos. Neste último caso, não é possível prestar assistência caso hajam dúvidas na hora da votação. A votação para o analfabeto, ela é facultativa. Então, o eleitor que não sabe ler e escrever, ele pode votar se quiser, desde que tenha título e esteja regular, né? Mas na hora do voto, ele tem que, ao menos, entender qual é o número que ele está votando, né? Então, muitas vezes a pessoa não sabe ler e escrever, mas ele consegue, pela imagem do número, né, ou pela foto do candidato, consegue votar. Mas ele não consegue a ajuda de outra pessoa para auxiliá-lo no voto. Então, ele tem que fazer esse voto de maneira individual mesmo. Na hora da votação, os eleitores podem usar botões do candidato apoiado, estar com bandeira do partido, mas distribuir material de campanha ou induzir terceiros ao voto no dia das eleições é crime. A entrega de qualquer panfleto ou propaganda de candidato no dia da eleição pode configurar o crime de boca de urna, né? Então o eleitor ele não pode fazer nenhuma divulgação, nenhuma entrega de papel, de panfleto. O que pode no dia da eleição é a manifestação individual e silenciosa desse eleitor. Então o eleitor ele pode usar, por exemplo, um dístico na camisa, ele pode inclusive ir com a bandeira dele, do candidato dele, desde que seja silenciosa e desde que não haja pessoas junto com ele, com a mesma camisa, enfim, não pode haver uma aglomeração de pessoas em pró de um candidato específico. Qualquer dúvida é só acionar a Justiça Eleitoral. Nós temos um contato que qualquer eleitor pode entrar no dia da eleição, que é o número 148. Nesse contato, o eleitor consegue informações das mais diversas, tanto quanto qual que é o número do título de eleitor dele, qual o local que ele vota. Então, se o eleitor não tiver preparado previamente, né, como eu falei, para a sessão do e-título identificar qual o local que ele vota, qual a sessão, ele pode ligar para o 148 que ele será atendido para resolver essas questões.